Eles estavam caminhando em direção à saída de Naim, porque o lugar onde o menino seria sepultado era fora da cidade. Junto com ela, havia uma grande multidão. Uns eram amigos, outros estavam para acompanhar, outros acostumados, outros eram pagos para chorar em velórios, outros acostumados mesmo a querer saber, a querer ver o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Então, lá vai uma grande multidão. Repita comigo, grande multidão. Essa multidão está cercada por choro, por tristeza, por sentimento de, coitadinha, né? De novo. E alguém comenta, meu Deus, essa mulher, não sei como é que ela está aguentando. E outros andando e vendo ela chorando, bate no ombro dela, vai ficar tudo bem. E ela está chorando e só ela sabe o quanto estar vivendo o que ela está vivendo é difícil. Por mais que ela esteja no meio de uma grande multidão, a única pessoa que sente o que ela está sentindo é ela. Porque tem dias que a gente pode estar cercado de gente que até tenta dizer, eu sei o que você está sentindo, mas no fundo, quem sabe o que a gente está sentindo é a gente. E é o que está acontecendo com ela. Cercada de pessoas, talvez alguém diga, já passei por algo parecido, mas só ela sabia o nível da dor, o nível do significado, porque não era só enterrar um filho, era enterrar a história, era a dependência dela, o marido já tinha ido embora, é repetir aquilo de novo, e tudo mais que envolvia aquela história. É muita gente, é uma grande multidão, alguém pode pensar, está cercada de gente, alivia, não vai sentir tanto, mas a verdade é que tem muita gente, mas naquele cenário ela está só. Tem muita gente, mas naquele cenário é ela, a dor dela e ela mesma. E ela está indo, caminhando, sendo levada. A vida levou ela para aquele lugar. As circunstâncias levaram ela para aquele lugar. O que vai acontecer agora? Não sei. É aceitar, é esperar, é ver como vai ser, é fazer novos planos, é tentar ressignificar, é tentar escrever a história de novo, é tentar virar a página, é tentar ver se eu consigo amanhã fazer um tratamento, alguma coisa. Vamos embora. Está indo, está sendo levada. Ela queria? Não, mas não tem escolha. Ela sonhou com aquilo? Não, mas não tem escolha. É o que lhe está proposto para aquele momento. E é assim que muitas vezes acontece na nossa vida. A gente se vê sendo levado para lugares que a gente não queria ir, se vê caminhando para situações que a gente não queria estar. Tem que ir, porque não tem opção. Vai, não queria ir. Se pudesse escolher, seria outra história. Se pudesse sonhar, seria de outro jeito. Se pudesse bater o martelo, seria de outra forma. Mas não tem jeito. Lá está indo ela. Só que o contexto é o seguinte. O texto não é usado para contar a história desta mulher. Me explica isso, Gabriela, explico. Todas as vezes que você for ver o Novo Testamento, ele não é usado para escrever sobre a história de pessoas. Ele é usado para escrever sobre a história de Jesus. Todas essas pessoas que entram na história, entraram na história por causa de Jesus. Então perceba, eu te contei uma história terrível, horrível. O dia dela acordou assim. Essa é a manhã dessa mulher. Só que ela vai ser mais uma no meio de milhares, que ninguém vai saber quem ela é e a história dela vai ficar esquecida ali. Mas agora vamos contar a história que tem que ser contada, que é essa. Jesus acabou de curar o servo do centurião. Estava caminhando. Junto com ele uma grande multidão, diga uma grande multidão. E a gente alegre, gente feliz. A Bíblia diz que onde ele estava, milagres aconteciam. Sim, acredite, não são só esses que estão contidos aqui. João diz que tem para ele, que se todos os milagres que Jesus operou fossem escritos em livros, nem todos os livros da terra poderiam conter os milagres que Jesus operou, porque por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Tem milagres que não foram narrados, tem coisas que não foram contadas, porque não dá para contar tudo que ele fez. Fato é que onde ele chegava, um ambiente de milagres se instaurava. Gente era curado de um lado, gente era curado de outro. Quem era vizinho do vizinho era curado, a casa do lado era curada. Alguém viu um milagre acontecer, não sabia nem explicar por quê. A história vai contar sobre isso. O que é para ser contado? Isso.
o que Jesus operou. E lá vem ele caminhando com uma grande multidão, a grande multidão vindo com ele, feliz, gente alegre, milagres acontecendo, os discípulos juntos, e eles estão indo em direção à porta da... Só um pouquinho mais baixo, por favor, Franco. A porta da cidade de Naim. Então entenda, a história vai contar sobre uma multidão alegre, sobre uma multidão feliz, sobre um povo que está festejando, sobre uma gente que viveu milagres, ok? Lá vão eles caminhando, Jesus está caminhando, a multidão caminhando, a alegria acontecendo. Só que eu disse que do lado de lá, quem está saindo da cidade? Uma grande multidão. E como é que eles estão? Como é que eles estão? Como eles estão? Por que eles estão tristes? Era um velório, era uma morte, era tristeza. Quem vai contar a história dessa mulher? Ninguém. Só que uma coisa acontece agora. O que acontece? Duas multidões se encontram. A multidão que estava alegre com a multidão que estava chorando. A multidão que estava festejando com a multidão que estava arrasada. É um monte de gente, é um monte de sentimento misturado, é um monte de coisa junto, é muita gente junta, gente alegre, gente triste, gente enxugando lágrimas, gente contando testemunho, e aí você olha e pensa, que bagunça, sim ou não? Claro, é um monte de sentimento junto, é um monte de gente junto, cada um com um tipo de problema, cada um com um tipo de sentimento, cada um com um tipo de alegria, só que a Bíblia diz que Jesus está chegando junto com esta multidão. Ouça isso. E aí quem olha de fora pensa, virou uma bagunça, virou uma confusão, virou um terror, não dá para entender o que está acontecendo no meio. Mas aí Lucas, no versículo de número 13 diz, e vendo-a, eu vou repetir para você entender, e vendo-a, peraí, Lucas podia ter colocado e vendo, porque quando você coloca o verbo desse jeito, vendo, significa que Jesus viu o quê? Tudo. Mas quando Lucas coloca um artigo definido, após o verbo, ele está dizendo o quê? Jesus viu uma pessoa. Porque a multidão pode ser bagunçada para qualquer um. Mas Jesus, quando chega no ambiente, ele conhece a gente individualmente. O que eu vim te dizer nessa manhã é que você não precisa se preocupar se a igreja está cheia, se tem muita gente, se muita gente tem problema. O teu Senhor desceu nessa manhã e está falando, eu te conheço como ninguém conhece, eu sei das tuas dores como ninguém sabe, eu sei das tuas lutas como ninguém sabe. Eu quero que você seja um profeta, pega na mão desse crente, segura na mão dele e fala para ele, tu não precisa se preocupar. Porque o teu Deus te conhece como ninguém, sabe das tuas lutas, sabe como foi a tua semana, sabe como foram teus últimos meses, e Ele está dizendo, eu já te vi, não se preocupe, eu já te vi. Glória! Ele tem a incrível capacidade de no meio de um monte de gente liberar uma palavra que para um é de um jeito, para outra é de outro, para outra é de outro jeito, mas para todos são respostas individuais. Estou toda arrepiada, Jesus. Ele tem o incrível poder de tratar na particularidade de cada um. Quer desenvolver um hábito diário de oração, fortalecer seu relacionamento com Deus, experimentar uma vida espiritual mais profunda e significativa? As estratégias do diário de oração do Quarto de Guerra ajudam a manter foco, motivação e a disciplina necessários para alcançar metas e objetivos. Clique no primeiro link da descrição.